Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê, eu sou a Cristina Aires e este é o Conexão Belém COP30. Hoje nós vamos falar com a Joana Giuliani. Ela é uma arquiteta e especialista em projetos de edificações verdes. Vamos ver o que ela tem para dizer. Olá, bom dia, Joana. É um prazer ter você conosco aqui nesse podcast, com mais um episódio do Conexão Belém COP30. Eu queria que você nos contasse um pouco como que nasceu a BeGreen. Eu fiquei muito curiosa. Então, é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir. Eu sou arquiteta, né? Arquiteta de formação. E, bom, já não é nenhuma novidade. O ensino de arquitetura e de urbanismo carece bastante enfim, de conteúdos e de temas relacionados à sustentabilidade. Então, durante a minha formação, eu tive muito pouco contato com esse tipo de tema. E eu, de fato, ficava bastante incomodada, né? Eu me formei aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso de arquitetura realmente é um curso considerado de excelência, né? E realmente ele é. Mas eu ficava muito incomodado com algumas práticas, algumas situações em que se demonstrava que a arquitetura era prioritariamente sobre a forma e a função, e a gente não considerava ali a materialidade, de onde vinham os materiais, né, a origem. Muito pouco se abordava o conforto térmico, o conforto do usuário, como se colocar esse usuário no centro da edificação, né? De que forma essa edificação impacta tanto no sentimento do usuário como no entorno. Então, bom, durante a minha formação fui ficando um pouco incomodada, mas sempre gostei muito de arquitetura e não questionava a minha profissão. Mas chegou lá no final do curso, eu tive contato com um professor fantástico que estava se aposentando compulsoriamente e resolveu revolucionar o ateliê de projetos dele. Trouxe um ciclo de palestras todo focado em bioarquitetura, arquitetura ecológica, sustentabilidade no ambiente construído. Era a primeira vez que eu ouvia falar sobre isso e aquilo mexeu demais comigo. Então, isso já no último semestre, então eu já trouxe isso para o meu trabalho de graduação e saí dali realmente muito mexida, né, com aquilo tudo. Fui trabalhar em escritórios de arquitetura como arquiteta de projetos e por mais que eu tivesse abertura para trabalhar com algumas estratégias de sustentabilidade que eram muito incipientes, eu via que aquilo não ia gerar o impacto que eu queria. Então, eu comecei a buscar cursos de especialização, MBAs, que eram ainda também muito escassos no Brasil. Tinha que viajar para outras cidades, EAD também não existia na época. E então eu resolvi conhecer certificações ambientais que estavam entrando no mercado nessa época. Me acreditei a várias delas para poder, de fato, no futuro prestar assessoria. E aí eu resolvi fundar a BeGreen, né? Já faz mais de 10 anos que isso aconteceu. Então foi na cara e na coragem, comecei a conhecer empresas, pessoas, e a partir daí saí da área do projeto para prestar assessoria para empresas que fazem projetos. Nossa, é muito interessante isso, porque realmente, como você falou, a gente ainda carece de profissionais, né, nesse sentido. E como que está sendo a sua experiência, a experiência da BeGreen com essas empresas e com outros setores, né, no sentido de descartar resíduos, etc. Como que está sendo isso para vocês? É uma trajetória bem interessante, assim, é uma evolução que a gente consegue enxergar, porque no início da nossa trajetória, a gente via que as empresas chegavam muito com a obrigatoriedade de demonstrar alguma questão em sustentabilidade. Elas não tinham ainda muito a maturidade ou o valor sustentabilidade dentro, né, do seu aparato corporativo. Então, na verdade, elas chegavam assim, olha, a minha empresa entrou para o capital aberto e eu preciso, de alguma maneira, demonstrar que eu sei o que é sustentabilidade. Então, a gente precisava também ter um pouco, né, essa motivação mais, assim, conscientizadora, educacional dentro dessa empresa,
Mas o que a gente enxerga a partir de agora, a partir de então, né, que essas empresas elas começaram a adquirir certa maturidade e no momento que elas começam, de fato, a trabalhar com esses temas e a implementar nos seus projetos, isso vira padrão, né? Eu acho que é sempre um caminho sem volta. O que a gente observa de fato é uma evolução constante e agora as empresas chegam com essa vontade. Muitas empresas não são, né, de grande porte ou não têm essa necessidade, digamos, regulatória de demonstrar sustentabilidade, mas querem. Então, assim, dentro desses 10 anos é o que a gente observa. A questão dos resíduos não é tanto o tema central da nossa empresa, mas a gente apoia, sim, porque ele faz parte, né, da gama, né, dentro dos serviços de sustentabilidade. Então, sempre que há algum empreendimento que necessita de um monitoramento, nós auxiliamos, né, a gente faz esse contato do gestor com o fornecedor, né, o quem vai tratar o resíduo até o destino final, cooperativas, enfim, quem de fato vai beneficiar esse resíduo, a gente faz todo esse rastreamento para garantir que esse resíduo está sendo tratado da melhor forma possível. Muito bom. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre quais são as certificações que vocês podem propor para as empresas, né? Como é que são esses processos e tal, que as empresas realmente estão buscando, como você disse, com mais maturidade agora. E qual que é o foco da BeGreen? O principal foco da BeGreen? Certo, vou começar pelo final. Então, o Tá. principal foco da BeGreen sempre foi o ambiente construído, né? Sustentabilidade dentro da construção. Então, construções verdes, construções sustentáveis, construções saudáveis, né? Porque de tempos para cá a gente tem visto uma crescente em relação à necessidade de ter espaços mais aprazíveis, espaços mais saudáveis para o indivíduo. Então, esse é o grande foco da BeGreen. Mas, de anos para cá, esses mesmos clientes que nos procuravam para ter certificações ou, enfim, estratégias dentro dos seus empreendimentos, começaram a entender que as suas organizações precisavam refletir isso também. Então, a gente começou a trabalhar com sustentabilidade corporativa. Então, hoje a gente já faz relatórios, reportes ESG, reportes de sustentabilidade, inventários de gases de efeito estufa para as organizações e outros serviços relacionados à corporação. Mas o foco é ambiente construído, então já entrando um pouco na nossa pauta, né, na nossa gama de serviços, a gente faz, a gente ajuda, né, o nosso cliente a obter certificações de sustentabilidade para esses empreendimentos, que podem ser de diversos tipos, desde residências até condomínios, prédios corporativos, galpões logísticos, a gente tem muita demanda de galpões logísticos, e outros empreendimentos, né, infraestruturas maiores, que querem certificações. E essas certificações quais são? Então, nós temos, como eu falei, as certificações de sustentabilidade ambiental, e aí tem desde certificações internacionais como o LEED, Aqua. Aqua é uma certificação que é contextualizada aqui no Brasil, ela veio da França e agora ela está no Brasil. A gente tem certificações mais enxutas como o EDGE, e outras certificações residenciais, por exemplo, o GBC Condomínio, que é a Green Building Brasil, fez certificações relacionadas a, enfim, a tipologia residencial, e essas são, de fato, as principais. E aí nós temos as certificações de saúde e bem-estar, que têm ganhado bastante espaço, especialmente quando esse empreendedor, enfim, esse cliente vai operar e vai manter aquele empreendimento. Isso porque isso promove mais qualidade de vida para os seus colaboradores, né? Menos absenteísmo, mais produtividade, enfim, todas aquelas questões que nós sabemos que são desejáveis. Bom, a OMS reconhece, né, desde 2012, que existem os edifícios doentes. Então, mais de 70% hoje dos edifícios corporativos são considerados doentes pela OMS. Olha, Então, isso é realmente muito impactante. E essas certificações de saúde e bem-estar são as certificações WELL, Fitwell, temos certificações brasileiras como o HBC, Healthy Building Certificate, o GBC Life. Então, são certificações que atestam que aquele edifício ele é adequado, ele tem níveis de conforto que são bons para quem frequenta, né, ou para quem vivencia aqueles espaços.
Nossa, que interessante. Esse é um mundo à parte, né? Que a gente não fala muito, né? Eu trabalhei na Embaixada da União Europeia, em Brasília, e essa era sempre a vontade da Embaixada, mas nunca chegou lá. A Embaixada da Itália se tornou green, então ela tem alguma coisa, mas não sei se chegou a certificar. Então eu acho que é o caminho que eles queriam também. Mas eu vi que você também trabalhou, né? Vocês trabalham e trabalharam, eu não sei, com a Casa Cor, que eu achei bem interessante. Conta pra gente um pouco da experiência com a Casa Cor, que eu acho que é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né, que existe e visita bastante. Eu mesma já visitei várias edições da Casa Cor em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília. Bom, para nós, a Casa Cor está sendo uma experiência muito legal, muito interessante e muito diferente de tudo que a gente vinha desenvolvendo até então. Porque, na verdade, são duas frentes que existem com essa interação com a Casa Cor, né? Uma delas é em relação aos projetos, que são projetos de interiores. Então, ali a gente vê muita oportunidade de trabalhar saúde e bem-estar, que é onde as pessoas vivenciam seus espaços. Como a Casa Cor tem muito a ver com espaços residenciais, então a gente ajudou alguns projetos, não foram na sua totalidade, mas nós fizemos algumas consultorias entendendo, né, quais são os potenciais desses projetos em relação tanto ao wellness, né, que na verdade é o bem-estar, como à regeneração, como a circularidade, principalmente porque é um evento efêmero, então a gente entende que existe essa necessidade de se transformar num evento que praticamente a gente quer transformar, nossa ambição é transformar isso num evento lixo zero. Então, uma das frentes foi auxiliar projetos em relação a esse tipo de estratégia, foi uma experiência muito legal, muito positiva. E também nós auxiliamos o evento enfim, como evento corporativo. Então, assim, desde o princípio, nós atuamos no monitoramento dos resíduos, então nós conseguimos 100% de desvio de aterro desses resíduos. Então, todos os resíduos que saíram da Casa Cor, Porto Alegre, da Casa Cor Rio Grande do Sul, foram destinados para beneficiamento, ou foram doados, ou foram reciclados. E a gente tem comprovação de tudo isso, todo esse caminho foi rastreado pela Be Green e seus parceiros. E além disso, agora nós estamos construindo metas de sustentabilidade para o evento, para a organização Casa Cor. Então, eles vão ter a pegada de carbono monitorado, isso está sendo fechado agora, e vão fazer o relatório de sustentabilidade, então assumindo compromissos e metas para o próximo ano. E uma coisa muito legal que vai acontecer, a Casa Cor Rio Grande do Sul, ela aconteceu no Terminal 2 do aeroporto, que foi inundado, né? Então, praticamente, aquela região foi toda devastada, né? A enchente tomou conta, então, realmente foi muito marcante, né? Esse espaço de resiliência, e o ano que vem a Casa Cor vai permanecer lá, e a gente quer assumir ações de circularidade mais intensivas ainda. Porque como a gente está aproveitando espaços dessa vez, então isso vai ser demonstrado de uma forma mais clara para o visitante. Nossa, muito interessante essa questão de trabalhar com a Casa Cor. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho só para falar sobre a precificação mesmo, assim, porque todas as empresas têm muito medo, né, e muita resistência a ações e práticas sustentáveis, porque elas custam dinheiro. Mas claro que isso reverbera de volta e reflete na empresa, né, de alguma forma. Até cresce, talvez, a questão do desenvolvimento, a economia dessa empresa. Quanto que custaria uma empresa de pequeno ou médio porte para fazer uma certificação dessas? Você pode pegar só um exemplo, assim, em média, só para a gente ter uma ideia para o nosso telespectador. Então, você está falando em relação a taxas ou a consultoria ou a implementações de projeto? A implementações de projeto. Implementações de projeto. Então, isso é uma pergunta muito difícil de ser respondida, por quê? Assim, certificação e sustentabilidade é processo. Então, se a gente enxerga que a empresa tem um processo bem implementado de constituição de projetos, se os seus atores já estão conversando desde o início do processo, se o consultor de sustentabilidade, caso ele venha atuar, já entra no início do processo, eu tenho certeza que isso minimiza, às vezes, a zero, tá? Por experiências nossas. Às vezes a gente consegue, no orçamento inicial daquele projeto, incorporar a sustentabilidade e deixá-la ali. Então, assim, e do contrário, né? Se a gente
pega um projeto que já está em andamento há muito tempo, a gente vai ter um retrabalho, incorporação de processos e de tecnologias tardias, isso sim vai gerar um custo maior. Então é difícil precisar, às vezes as pessoas me perguntam, qual é o percentual a mais do meu orçamento que eu posso reservar para sustentabilidade? É necessário um diagnóstico inicial para que a gente consiga, de fato, determinar esse tipo de valor. Sem dúvida. E que tipo de empresa procura Be Green hoje? Então, são diversos tipos. São empresas que pautam sustentabilidade. Por exemplo, nós temos algumas empresas que são empresas varejistas que constroem lojas, né? Então, elas querem que essa expansão seja uma expansão mais sustentável. Nós temos empresas que são incorporadoras, que fazem projetos para revenda. E temos empresas também que são empresas que querem construir suas sedes, enfim, e também empresas que estão agora com a necessidade mais corporativa, né? Geralmente são empresas de médio, grande porte, mas cada vez mais empresas de menor porte têm nos procurado. Muito interessante. Quais são os próximos passos que você acha dentro da Be Green, nessa experiência que você tem, né? E a sua equipe e parceiros, para melhorar a sustentabilidade das empresas? Quais são os próximos passos? Para onde a gente vai caminhar, você acha? E o que seria importante que as empresas pensem no futuro? Eu acho, assim, tem uma pauta que está muito efervescente, né? Inclusive agora na COP30 ela vai ser trazida provavelmente com muita intensidade, que é a regulação do mercado de carbono. Então, assim, nós temos metas que são metas globais e gerais, né? De zerar emissões até 2050. E eu acho que é o que eu venho conversando com todas as empresas, em algum momento isso vai chegar em todos. Então, assim, eu acho que começar a construir um planejamento é sempre muito importante. Então, a gente conversa muito sobre acordos e políticas internas que vão gerar esses impactos positivos ou que vão mitigar impactos negativos. Então, eu acho assim que o caminho para todas as empresas, né? Claro que algumas começam certificando empreendimentos, algumas começam fazendo o seu inventário para poder, de fato, entender o que está acontecendo, de que formas que elas emitem, né? Esses gases nocivos, enfim. Mas eu acho assim que organizar e planejar essas ações dentro das empresas é o grande canal, o grande caminho. Sim, a gente está falando muito em edificações, né, em construções, etc. E a gente tem visto essas várias guerras, né, Joana? E como que seria o caminho para esses lugares? Porque hoje a gente tem inúmeros conflitos, né? Mais de 50 conflitos no mundo, talvez bem mais. E 2 conflitos muito assim, muito violentos mesmo, que é a Rússia, a Ucrânia, né, e Israel na Palestina. Daí como que você, né, do seu lado, como consultora, veria ou vê essas, né, porque a gente está emitindo ali também, né, emissões, e nada disso está contando, né, o mundo está continuando, então a gente tem de um lado uma COP, né, e todo um processo sendo feito, e de outro lado a destruição também, né, acabando de acabar com o que a gente está custando, né, realmente a conscientizar as populações e a fazer na realidade, né, porque você já está nisso há um tempo e eu estou nisso há 35 anos, mínimo. Então, assim, o que eu já vi de refazer, né, é um refazer constante, né, o Brasil mesmo dá marcha ré na questão da sustentabilidade, com licenciamento ambiental, agora que foi aprovado, com o petróleo na Foz do Amazonas, né, com a exploração de petróleo, então a gente vai e volta nessas agendas, né, o governo americano saiu da COP, então, assim, nessa questão das guerras, como que você vê que essas construções, né, impactam e poderiam ser, como eu diria, poderiam ser reconstruídas mesmo de uma maneira mais confortáveis, porque são cidades inteiras, né? Porto Alegre passou por isso agora, né? Num evento climático muito, muito violento também. São cenários, de fato, muito difíceis da gente visualizar, né? Isso falando em relação às guerras, né? Em relação à enchente, eu vivenciei muito de perto e sei como é. O que eu acredito fortemente, que a circularidade tem um papel crucial aqui, porque a gente não pode mais seguir extraindo, né, recursos da forma como nós estamos fazendo.
Então, existem conceitos que eu acho que são super interessantes e que a gente devia perseguir, e na Europa eles já são praticados de uma forma bem mais constante. Um deles é o conceito da mina urbana, então, que diz que dentro dos grandes centros, das grandes cidades, nós já temos tudo de que nós precisamos. Que basta força de vontade, enfim, que nós não precisamos extrair recursos por muito tempo. Então, tudo está disponível. Então, eu acho que vai ter que existir um esforço muito grande, claro, dentro desses territórios que estão devastados ou de territórios próximos, de fato, nesse intuito da reutilização, de buscar materiais que já existem. Então, eu acho que o esforço muito grande é nisso. A circularidade é justamente isso, é encontrar o canal do que já existe para reincorporar ou transformar materiais que já existem em materiais que podem ser utilizados. Então, eu acho que a circularidade é um grande caminho, porque ela evita a extração de recursos, evita emissões, enfim, evita uma série de impactos que a gente está mensurando assim, que a gente vem mensurando e que são bem alarmantes. Sem dúvida. A gente passou um pouquinho na COP, né? A gente falou um pouquinho passando, mas como que você está vendo essa COP, né? E falando no conforto e no bem-estar, né, como você colocou tão bem no wellness, né, que a gente fala tanto, com as dificuldades logísticas que a gente está vendo na COP, né, que podem até levar o processo a ser, né, assim, está sendo bem complicado para o governo brasileiro negociar esses preços de acomodações e até falta deles, né. Então, os países já enviaram uma carta ao presidente da COP e não são só esses 25 países, né, dentro deles estão também grandes países desenvolvidos como a Suécia, a Suíça, a Alemanha, etc. Então, não são países em desenvolvimento só. Né? Todos estão com muito medo, porque isso vai comprometer que, se as equipes não estão todas lá, vai comprometer realmente a discussão da COP. Esse é o ponto central, não é nem a questão de conforto, nem nada, é mais a questão de ter, né, as acomodações e de caber todo mundo ali, para que as mesas, né, as 15 mesas que estão ali discutindo, não fiquem desfalcadas de negociadores. Né? Como que você está vendo essa COP? Né? Como que você acha que a gente pode avançar? Você acha que vai sair? Porque a gente, não sei se você está seguindo, mas a COP em Bonn, né? A semana de junho em Bonn, né? Ela foi praticamente jogada para acontecer e as discussões continuarem em novembro, o que não deveria ter sido, né? Poderia ter sido resolvido lá mesmo. Então, como que você está vendo todo esse movimento do ponto de vista seu, né? De edificações, etc.? Bom, eu vejo assim, como tu bem colocou aqui, eu vejo um cenário de uma certa incerteza em relação a isso que vem acontecendo. É uma pena, porque parece um pouco uma autossabotagem, né? A gente estava esperando tanto e está esperando tanto por isso, para essa COP, né, dentro da Amazônia, que vai dar visibilidade, né, não só para essa floresta, esse bioma fantástico, mas para aqueles povos, para aquela população, para aquela zona urbana que existe ali também. Então, a gente esperando tanto por isso, e agora essas questões que acabam atravancando o caminho, espero que se resolvam da melhor forma possível, mas a gente, né, lamenta um pouco que isso esteja acontecendo, e vai ser de fato um desafio, mas bom, vai acontecer. Eu tenho uma expectativa grande de que, com todas essas questões de necessidades do planeta se adaptar a tudo que está acontecendo em relação às mudanças climáticas, a pauta da infraestrutura verde, cidades resilientes, seja uma pauta muito forte. E é aí que vai entrar, assim, a minha esperança de que haja, enfim, algumas propostas e medidas que abarquem, né, esse tema da resiliência urbana. Então, para mim, isso é algo que me toca, eu espero que seja trazido. E também, em relação à construção, eu acho que assim, a construção tem um papel tão importante nos impactos, né, globais. A gente sabe que, globalmente, 40% das emissões vem do setor da construção, então isso não dá para ser ignorado. Então, assim, a gente não vê isso com frequência, mas é um tema que pode talvez ter um pouco mais de luz acima dele. Essa é a minha esperança em relação a isso. É ótimo esse ponto, porque realmente precisa, né? E eu acho que a COP pode trazer isso para a gente, né? Nesse sentido, qual que seria o legado que você acha que essa COP pode deixar para a região da Amazônia e para o Brasil, em particular?
Eu acho assim, ó, como eu vinha dizendo, é uma região que, bom, se sabe, é uma região riquíssima, né? Tem todo esse bioma amazônico, e eu acho que o legado, talvez de trazer um pouco de visibilidade para essas comunidades, enfim, a gente ouve falar muito na bioeconomia regenerativa, por exemplo, que eu acho que é algo que é um caminho tão viável e tão potente em relação, né, à regeneração que o planeta precisa. Eu acho que esse talvez o legado da COP seja um pouco em relação a trazer luz a isso, a trazer investimentos para essa bioeconomia e menos depredação desse ambiente, né? Eu acho que esse é um dos legados que a COP pode trazer, né? Falando regionalmente. Bom, eu acho que para o mundo, eu acho que bom, o Brasil pode se projetar como um grande líder, tem essa oportunidade, espero que o faça da melhor forma possível. Então, eu acho que globalmente trazer o Brasil nesse centro, assim, das atenções, eu acho que vai ser interessante, como impacto global. Sim, Marina, eu te agradeço imensamente por esse bate-papo e eu sempre deixo o convidado à vontade para deixar nesses últimos minutos para um recado, alguma coisa que você queira chamar atenção importante, alguma coisa que você queira falar da Be Green. Fica à vontade. Obrigada, obrigada, Cristina. É um prazer estar aqui. Eu sempre gosto muito de tratar desses temas que me fascinam, né? E que eu acho são tão necessários, né? As pessoas, às vezes eu converso com pessoas que gostam de sustentabilidade, mas desconhecem um pouco esse universo da construção sustentável, de que forma, que tipo de papel que elas desempenham em relação a isso. Então, o meu recado é muito em relação a isso, assim, a sustentabilidade, ela é totalmente necessária no âmbito da construção, no universo das cidades, eu acho que as cidades resilientes são uma necessidade hoje em dia. Existem agora os planos, muitas cidades e municípios vêm desenvolvendo seus planos de ação climática, eu acho que isso é também um caminho sem volta. Então, prestar atenção um pouco no seu entorno, no que se pode fazer em relação aos novos empreendimentos e também em questões de conforto, saúde e bem-estar, resiliência das edificações, adaptação das edificações. Eu acho que o meu recado aqui é um pouco para dar luz a esse tema, que esse tema seja mais pautado, mais desenvolvido, né, nos fóruns por aí. Eu acho que esse é o intuito da Be Green. Sim, tá faltando mesmo, te dou toda a razão. Né? Seja muito bem-vinda a esse podcast. A gente vai fazer outros episódios, outras versões, talvez pós COP30. E eu espero contar com você aqui. E te agradeço imensamente por esse bate-papo. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada, Joana. Eu que agradeço. Obrigada, Cristina. Um abraço, tchau. Abraço, sucesso. Obrigada. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Lembrando que o Conexão Belém COP30 vai ao ar todas as quartas-feiras. E para não perder nenhum episódio, inscreva-se no canal e acione as notificações. Então, temos um encontro marcado. Pega seu café e vem comigo.